Instituto Histórico de Niterói. Tá? Com muita honra, fico muito feliz de ser o presidente do Instituto nesse momento, né? Porque você tem um ar de desbravador. E nós precisamos desbravar a cultura de Niterói, o conhecimento, a história, e você vai ajudar muito. Boa tarde a todos e todas. Desculpa, Franci, minha madrinha, mas eu gosto um pouco de programa, né, de auditório, então boa tarde a todos e todas. Eu gosto, me desculpa, mas só para descontrair, eu gosto muito de programa de auditório, então eu queria aqui saudar, né, meu amigo, um parceiro que eu descobri na minha caminhada. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Digipauta TV de hoje, que está aqui na Fundação Municipal de Educação. Eu, como sempre, muito bem acompanhada, vou ter a honra de entrevistar nosso querido Bruno Ribeiro e o deputado estadual Valdec. Nós vamos bater um papo aqui. Bruno acabou de ser nomeado benemérito do Instituto Geográfico, não é? Histórico e Geográfico de Niterói. Foi uma linda cerimônia que vocês vão acompanhar aí daqui a pouquinho, enquanto nós conversamos um pouquinho. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, Cissa. Obrigado aí pelo carinho, obrigado por estar aqui presente hoje na cerimônia. Foi uma cerimônia muito bonita, realmente linda, né, emocionante, na qual eu me tornei membro benemérito do Instituto Histórico e Geográfico daqui de Niterói. Para mim é um orgulho, uma honra poder fazer, né, agora efetivamente parte, né, desse instituto. Com certeza. Deputado, uma honra também tê-lo aqui ao nosso lado e poder conversar um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com você novamente, sobretudo nesse papo aqui na Fundação Municipal de Educação, que é um lugar, para mim, muito especial. Vivi momentos muito importantes, desafiadores da minha vida pública neste lugar, e mais ainda com o Bruno Ribeiro, que preside a Fundação, né, desde 2016, fazendo um trabalho de muita relevância para a educação pública de Niterói. E neste dia importante em que o Bruno se tornou membro benemérito do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, HGN, e mais ainda nesse contexto em que vivemos, em que o presidente da República nega a nossa história, não é? E nós temos neste local, que é o local de educação, a afirmação da história local, a informação dos valores da nossa tradição que estão sendo, da nossa memória, que estão sendo vilipendiados pelo presidente da República. História é o que não falta, né? E, sobretudo, a história brasileira, que é uma história feita de muita luta, de muita organização do povo, da sociedade civil organizada, de muitas conquistas, enfim, e de muitos enfrentamentos em defesa da democracia, né? Nós tivemos um período da nossa história, foi um período muito marcado por mortes, torturas, perseguições, desaparecimento de pessoas, exílios. Isso faz parte da nossa história. E essas pessoas que sofreram em suas famílias devem ser respeitadas, né? Na dor que sentiram e na memória das lutas desses seus entes queridos. É tudo que um presidente da República não pode desconsiderar, como faz de maneira irresponsável, eu diria, desastrosa, o presidente Bolsonaro. Sim, bom, então agora vamos conversar um pouquinho com ele. Tem uma história lindíssima, ele tem um trabalho à frente da Fundação maravilhoso. Todos pensassem como você, à frente de uma instituição, de algum... Enfim, é simplesmente... Eu fiquei encantada, já tive a oportunidade de vê-lo em outras entrevistas. Enfim, Bruno, queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho à frente da Fundação. Ô, Cissa, é bom a gente sempre lembrar um pouco da nossa história, né? Até porque estamos hoje falando, né, de processos históricos. Eu fui assessor, e aí é uma honra para mim, né, porque foi meu professor, né, foi para mim um professor da vida, né, que está aqui ao lado do deputado Valdec, que é professor da UF, mas ele foi secretário e presidente deste órgão, né? Valdec foi presidente aqui da Fundação Municipal de Educação de 2005 a 2008 e eu fui assessor dele, né? Então, é muito importante para mim, uma honra estar aqui hoje dividindo nessa entrevista com ele. É uma pessoa que me ensinou muito, né, com certeza, muito do que hoje aplico, né, aqui neste órgão, né, com a educação, né, aqui de Niterói. Tem muito ensinamento do professor Valdec, do deputado, né, que é a pessoa por quem eu tenho, né, profunda admiração e respeito, né, e muito carinho, afeto, logicamente.
Relacionado ao meu trabalho aqui, eu cheguei aqui em 2013 como subsecretário de Educação, respondendo por toda a parte administrativa, orçamentária, financeira. Um trabalho, inclusive, muito difícil, não é um trabalho fácil, porque né, você lida com números, lida com o erário público, e lidar com o erário público tem que, né, com certeza, ter muita responsabilidade, muita ética, né, e muita honestidade, porque não é meu, é do povo. Então tem que ser administrado da melhor forma possível. Exatamente. Então, isso foi muito importante para mim, esses 3 anos de experiência como subsecretário de Educação. Em 2016 eu tive a oportunidade, e aí eu quero agradecer, né, a confiança, né, com certeza, do prefeito Rodrigo Neves, que foi a pessoa que fez a minha indicação para estar aqui hoje, junto com o deputado Valdec, que também, né, colaborou para essa indicação, mas a confiança, né, depositada para eu desenvolver o trabalho da educação, junto com a professora Flávia, que é secretária de Educação aqui em Niterói, né, não sei se todos sabem, tem, né, a Fundação Municipal de Educação e a Secretaria, né, Municipal de Educação. Eu presido a Fundação e a professora Flávia é a secretária. Eu tenho, então, né, um prazer de poder, junto com ela, dividir, né, a pasta da educação. Então, esse é um pouco do trabalho. A gente vem desenvolvendo, né, um trabalho desde 2016, desde 2013, né, mas, né, com muita ênfase, né, na expansão das unidades escolares. Isso foi para nós um motivo muito importante na rede, porque saímos, né, de um universo de unidades que estava, né, em 70 unidades escolares para 92, né, hoje. Então, isso tem um marco histórico da expansão. Isso foi registrado pelo programa Mais Infância, criado em fevereiro de 2013 na rede. E o segundo passo foi a valorização do profissional de educação. A gente vem fazendo isso com muita ênfase, né? Nós criamos um plano municipal, um plano de carreiras e salários aqui na Fundação, que é um plano muito interessante, muito bom para o funcionário, para o servidor público, até porque se ele, né, for até o final da sua carreira e estudar, a gente incentiva, né, no plano o estudo, né, do servidor, ele terá, ao final da sua carreira, uma aposentadoria muito boa, né, digna, né? Então isso é importante a gente também deixar registrado. Além de um terceiro, né, componente importante da gestão, que é o excelente trabalho pedagógico, né, a qualidade do trabalho pedagógico realizado nessa rede, um trabalho muito exitoso relacionado, né, junto à Fundação e à Secretaria de Educação. São muitos alunos, não é, que vocês... São bastantes alunos, nós temos 32 mil alunos hoje na rede, né? 92 unidades escolares, né? Nós temos 5 mil funcionários. Aqui em Niterói a gente tem uma coisa que é muito interessante dizer, que é a bidocência para a educação infantil, né? A gente não tem um professor e um auxiliar, nós temos 2 professores qualificados em sala de aula, né, se dedicando ao máximo para as nossas crianças, para os nossos alunos, nossos adolescentes, principalmente para as nossas crianças. Já tive também a oportunidade de estar aqui na Fundação, e a gente falou isso inclusive na entrevista que eu vi você, ele participou conosco também, nos seus olhos, assim, a gente olha para você e vem o entusiasmo e a vontade com que você cuida disso aqui. Claro que ele tem pessoas à frente com ele, Cereja, né, o Borel, os assessores, o pessoal daqui da Fundação, são todos maravilhosos, são todos mega simpáticos. A gente vê o entusiasmo deles em trabalhar aqui, em poder servir o povo. Essa que é a verdadeira, né, essência da coisa. É uma máxima que a gente teve aqui desde que ingressamos, né, na presidência da Fundação. O primeiro é o trabalho coletivo, eu não faço nada sozinho, né? Tudo aqui foi feito, né, não apenas com as minhas mãos, mas por muitas mãos, né? Isso é importante a gente dizer, né? Quem seria eu se não tivesse, né, profissionais qualificados, profissionais que se dedicassem todos os dias para uma educação pública de qualidade aqui em nossa cidade. Então, a primeira coisa foi, né, o trabalho coletivo. A segunda, né, que também, e acho que é muito importante, foi humanizar as relações, né? Criamos esse ambiente em que, né, gestor, né, na minha posição presidente, ele tem, né, uma relação próxima com todos os profissionais dentro do órgão. Acho que isso foi muito importante para a gestão, né? Humanizou muito, né, e faz com que a gente possa ver o chão da escola, né? A gente possa estar em contato com as demandas, com o cotidiano escolar e podendo atender dentro da medida do possível. A gente vê o binômio, né, necessidade e possibilidade, e tentamos, dentro desse binômio, atender o máximo possível. Isso me chamou muita atenção. Você é uma pessoa extremamente acessível
né? Você atende todo mundo, você dá atenção a todo mundo, você tenta resolver tudo da melhor maneira possível. Se não der, ele dá um jeito. E isso a gente vê em você, a gente vê esse entusiasmo, essa vontade, esse amor. Eu digo sempre que assim, a gente tem defeitos e qualidades. Eu tenho um defeito em atender telefone, mas sou ótimo, né, no WhatsApp. Então, assim, a pessoa mandou mensagem, eu respondo. Às vezes não dá para ser de imediato, mas a gente nunca deixa ninguém sem resposta. Isso que é o mais importante. Né? A gente tenta ao máximo, né, estar relacionado com as pessoas, prestando informações e, dentro da medida possível, resolvendo todas as demandas. Principalmente resolvendo, com né? Certeza, com certeza. Falar um pouquinho aqui com o nosso deputado. Pedir para ele contar um pouquinho também do trabalho que ele vem fazendo, momento. Ô Cissa, eu quero, sobretudo, enfatizar o esforço de trabalho, não nosso, mas dessa equipe da Fundação Municipal de Educação de Niterói, que eu conheço muito bem. Já fez parte aqui também, não é? Pois é, tive o privilégio de dirigir esse órgão por 3 anos e meio quase, e parte da equipe que me ajudou naquele período, o próprio Bruno, como ele mencionou, uma parte dessa equipe permanece aqui trabalhando, não é? Então, eu conheço uma parte expressiva das pessoas, e o que você falou merece ser ressaltado, porque é a expressão da verdade. A gente percebe tem um compromisso, né? Tem um espírito público, um compromisso claramente acentuado, mas tem assim um componente de paixão e de entrega. Exatamente. Que eu vejo no Bruno. De humanidade. Pois então, não é só porque é preciso ter compromisso com a coisa pública, claro que tem que ter zelo, cuidado, rigor, tudo isso se tem. Mas, além disso, tem uma certa leveza que vem dessa entrega, dessa paixão, dessa compreensão de que as coisas podem ser feitas num plano das relações horizontais, dialógicas, enfim, participativas, conversadas, enfim. Então, eu sinto isso aqui, porque não é fácil esse trabalho, não é fácil porque os números já foram falados aqui em ordem de grandeza. Aqui, somando-se estudantes com profissionais da educação, nós temos um número que é superior a muitas populações de municípios do Rio de Janeiro, não é? Quantos municípios do Rio de Janeiro não tem 40 mil habitantes? Não é? E aqui a comunidade... 32 mil alunos é muita coisa. Fora os 5 mil profissionais, não é? Enfim, e ainda tem a rede conveniada com a Fundação. Então, nós temos mais de 40 mil pessoas que são afetadas diretamente pelo trabalho cotidiano do Bruno e da sua equipe, da Flávia e da sua equipe, na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Isso para não falar, mas é preciso falar, das pessoas que são indiretamente afetadas, as famílias dessas pessoas, por exemplo, enfim, a rede de relações que profissionais de educação têm, que os alunos têm, enfim. Então, é de muita responsabilidade, sem falar no volume de recursos públicos. Aqui nós estamos falando do 2º maior orçamento entre os órgãos públicos municipais de Niterói. Então, assim, isso confere ainda maior responsabilidade, e em se tratando da pauta, que é a pauta da educação, né? Que é uma pauta por si só muito importante, e que no Brasil contemporâneo, do avanço do obscurantismo, do avanço do fascismo, do avanço, enfim, do pensamento reacionário, é ainda mais central cuidar da educação de forma a enfrentar essa onda, não é? Porque a formação humana, não é? A formação não só dos conteúdos escolares, mas a formação da pessoa, do ponto de vista dos valores humanistas, altruístas, enfim, que é o que faz o trabalho da educação, porque a escola não é uma autoescola, né? A escola não instrui só, a escola educa, ao lado da família, que também educa. Não é isso? Então, esse trabalho se torna ainda mais importante quando a gente vê, por exemplo, que o próprio Ministério da Educação hoje se converte como um adversário da escola pública, ataca a ciência brasileira, ataca as universidades públicas, enfim. Então, os professores são criminalizados, as escolas há uma tentativa de amordaçamento da escola, enfim. Então, e nada disso se vê em Niterói, ao contrário. Eu diria que Niterói está na resistência. Está bem na fita. Pois é, está na resistência, está remando contra essa maré. Está remando contra essa maré. Eu tenho dito que, em vários aspectos, né, Niterói, no Rio de Janeiro, e até no Brasil, tem sido uma espécie de ponto cintilante fora da curva. Não que aqui não tenha problemas, não que aqui não tenha dificuldades. Tem problemas, tem dificuldades, mas no conjunto da obra e no saldo do trabalho, os resultados assim se expressam de maneira clara. Então, isso é bonito de ver, né? Eu não tenho mais a vivência cotidiana, claro,
por causa do trabalho na Assembleia, mas meu trabalho na Assembleia está muito focado na educação, na ciência, na tecnologia, enfim. Então, eu acompanho de perto e tenho tido a oportunidade, e o dever também, de circular nos municípios do Rio de Janeiro. Eu ando muito, a gente circula muito, e raramente a gente encontra experiências que tenham, digamos, paralelo com o que está acontecendo aqui em Niterói. Então... E a cidade também está muito bem cuidada. Eu tive a oportunidade de estar com o prefeito Rodrigo Neves e parabenizei ele por tanto cuidado, com tanto zelo pela cidade. Tem muitos investimentos, porque Niterói tem tido esse diferencial, porque, diferentemente da maior parte dos municípios que estão enfrentando graves dificuldades, em Niterói, não que estejamos vivendo um mar de rosas, que tudo vai bem, obrigado, não é isso, mas com um esforço de trabalho de anos que vem sendo praticado, de planejamento, de organização, de definição sistemática de prioridades, enfim, tudo mais, Niterói conseguiu se organizar de tal sorte que tem dinheiro para investir, tem dinheiro para fazer as melhorias necessárias à população. Isso é muito importante. Mas na educação, eu quero ressaltar também uma coisa importante. Assim, a gente tem também uma rede, e um conjunto de profissionais da educação do maior valor, que eu quero aqui também lembrar, como disse o Bruno, também mencionou esse aspecto. Assim, quando a gestão é boa, é o caso da gestão do Bruno, isso ajuda demais. Mas quando a gestão é boa e você tem nas escolas, na ponta do sistema, que é a unidade mais importante do sistema, é a escola. Quando você tem uma escola constituída por um corpo de profissionais também comprometidos, também dedicados, isso também faz enorme diferença. Influi muito. Agora eu vou conversar um pouquinho com o benemérito do Instituto Histórico de Niterói, Geográfico de Niterói, Bruno. E agora você, então, benemérito, fala um pouquinho do Instituto. Você já falou um pouquinho antes, mas fala um pouquinho mais sobre esse instituto que está fazendo 46 anos. É isso, Cícera. Para mim é uma honra poder me tornar membro benemérito no dia em que o Instituto completa 46 anos de idade. Como eu disse na cerimônia, eu tenho 33 anos de idade. É muito novinho ele, gente! Eu venho alcançando algumas posições importantes na minha vida profissional e que eu estou tendo muito orgulho disso e muita honra. Eu cheguei na presidência da Fundação com 30 anos de idade. E agora, após 3 anos, indicado, melhor dizendo, pelo presidente Heraldo Mesquita, o meu nome teve aclamação no Instituto devido a esse trabalho em conjunto, porque aqui na Fundação nós temos um espaço destinado ao funcionamento. A sede do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói funciona aqui na Fundação Municipal de Educação, aqui no prédio. E, de certa forma, assim, junto com o Heraldo, a gente formou uma grande parceria de trabalho. O que eu pude incentivar, o que eu pude realizar de trabalho para que pudesse crescer o Instituto, nós o fizemos. Volto a falar, não apenas eu, mas todo esse coletivo. E, entendendo esse formato, o Heraldo fez a indicação do meu nome para os membros do Instituto. Nada mais justo. E eles, por aclamação, de certa forma, por aclamação, eles aprovaram o meu nome. Então, assim, eu fico muito honrado, até porque é um instituto valoroso na cidade, que tem por meta e objetivo cultivar a história da cidade. E o que eu puder fazer para que isso não se perca, pelo contrário, para que isso continue para a eternidade, podem contar comigo, pode contar com o meu apoio. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, porque eles escolheram a pessoa certa, não, deputado? Da maior importância essa indicação e a confirmação, e acho que é importante registrar também o fato de que um membro seja aceito por aclamação, isso significa um reconhecimento, independentemente das diferenças de posição, de divergências de ideias, de pensamentos, mas assim, há um reconhecimento do conjunto do esforço de trabalho. Então, eu acho muito importante. Insisto no simbolismo. O aniversário de HGN, a posse de um novo membro benemérito, que é um membro, enfim, enfiado na pauta da educação, imbricado na pauta da educação, nesse momento que o Brasil vive. Eu hoje fiz um pronunciamento na LERJ tratando disso, porque você pode
e é saudável para a democracia, ter assim, as disputas partidárias, os debates doutrinários, as celeumas ideológicas. Isso é da maior vitalidade para o processo democrático. Mas no Brasil nós não estamos tendo isso, não. No Brasil nós estamos tendo uma investida que parte do governo federal, que é para desestruturar, né, os pilares, as bases do nosso regime democrático. Aí é muito grave. Por isso que fortalecer institutos que têm a história como dimensão, nesse momento é ainda mais importante, né? Eu acho que é fundamental. Portanto, Bruno tem aí uma atribuição adicional, porque também não é só... Ele sabe disso, não é só ser membro e aparecer na foto, não. Agora é ajudar a construir com ainda maior vitalidade o trabalho cotidiano do HGN. Com certeza, tem que mostrar que veio. Arregaçar as mangas, né? Tem que mostrar que veio. Mas ele vai mostrar muito mais do que isso. Pode aguardar, porque daqui vai sair o que você imaginar e não imaginar. Eu queria saber um pouquinho também sobre seus projetos futuros à frente da Fundação e também do Instituto. Cissa, relacionado aqui à Fundação, nós temos, estamos ainda no processo expansionista, né? Ainda este ano teremos 2 unidades ainda a inaugurar aqui em Niterói, uma no Engenho do Mato, ali a Vale Feliz, a Unidade Municipal de Educação Infantil, que irá atender ali centenas de crianças na faixa etária de 2 a 6 anos de idade. Então isso é muito importante, em tempo integral ainda, que é importante dizer, né? Tem no Capim Melado, também outra unidade que iremos inaugurar ainda este ano. Então, até dezembro, ainda temos boas notícias para a população de Niterói, que são essas 2 grandes entregas que de fato irão beneficiar crianças da nossa cidade e com certeza as famílias também. Então, temos essas 2 entregas. Além de projetos educacionais relacionados a esportes. Eu ia perguntar sobre isso. A gente tem um trabalho efetivo junto às unidades escolares. Um deles é os Jogos Escolares de Niterói, que ainda está em execução. A gente tem, e é um momento único, porque tanto a rede pública quanto a particular e as federais se encontram e desenvolvem um trabalho. Então, a gente tem esse trabalho a ser realizado até o final do ano, além de trabalhos, de fato, pedagógicos. Nós teremos maratona de matemática e da língua portuguesa. Teremos um concurso de poesia, que será concretizado em outubro deste ano. Então, a gente tem várias coisas até o final do ano para concretizar, várias pautas positivas para a educação de Niterói. Vocês fazem tipo Olimpíada, alguma coisa assim relacionada ao esporte? Como tipo a Olimpíada de Matemática, mas no caso no esporte, vocês fazem algum projeto hoje elaborado? São jogos escolares, em que as unidades escolares elas se preparam para poder fazer esses jogos, e aí tem a Secretaria de Esporte, ela organiza da cidade, não é só da rede, escolas particulares, escolas públicas, federais, elas se unem para fazer esses jogos. E aí tem várias modalidades, futebol, handebol, vôlei, tem várias atividades. Que legal. Deputado, o senhor quer falar alguma coisa sobre alguns projetos mais à frente que o senhor tem? Quer falar alguma... O microfone é seu. Não, eu acho importante nesse momento registrar, no caso do Estado do Rio de Janeiro, na pauta da educação, 2 questões que são relevantes. Primeira, a questão relacionada às nossas universidades estaduais, tanto a UERJ, quanto a UENF em Campos, quanto a UESO em Campo Grande, na zona oeste da cidade, vem enfrentando já há alguns anos muitas dificuldades. Nós conseguimos, felizmente, arquivar, enterrar lá na Assembleia Legislativa uma tentativa absurda de perseguição a essas universidades, que era a tentativa de implantar uma comissão de inquérito para investigá-las. Olha, comissão de inquérito, elas estão sofrendo o pão de ababaçou há 5 anos, sem recursos, sem repasse por parte do Estado, mantendo-se vivas pela força e pelo compromisso de suas comunidades acadêmicas. Só faltava agora a Assembleia tentar dar o tiro de misericórdia, e tem que investigar porque o Estado não repassou os recursos, que eram recursos devidos às universidades. E, por outro lado, há uma discussão que começa a ser retomada no Estado do Rio de Janeiro, e é muito importante essa discussão, que é a discussão relativa ao Plano Estadual de Educação, não é? O Plano Estadual de Educação é um instrumento importante de planejamento das metas que o Estado pretende atingir na área da educação. O Rio de Janeiro tem um retrospecto ruim nessa área, porque o último Plano Estadual de Educação, que está expirando neste ano 2019, ele sequer foi ajustado
ao Plano Nacional de Educação que entrou em vigor em 2014. Então, o Rio de Janeiro não fez o seu dever de casa, que esse plano tinha sido aprovado em 2009, com vigência de 10 anos. Entretanto, como nesse intervalo de tempo foi aprovado um novo Plano Nacional de Educação, cada estado brasileiro e cada município brasileiro tinham que fazer a adequação dos seus respectivos planos às novas metas, às novas diretrizes fixadas nacionalmente. O Rio de Janeiro não fez isso, mas agora há uma certa movimentação, ainda um pouco tímida, mas que precisa se intensificar, de retomar, né, a discussão com as escolas, com os profissionais da educação, com o diretor de unidades escolares, para que o Rio assim, fixe novas metas, novos horizontes, em relação à educação integral, como falava o Bruno agora há pouco, em relação à educação inclusiva, para que as pessoas com deficiência tenham plena possibilidade de desenvolver suas potencialidades no contexto da escola estadual, em relação à valorização e à formação continuada dos profissionais da educação, em relação à educação profissional, porque nós temos uma rede no Rio de Janeiro muito potente, que é a rede FATEC, que infelizmente sofreu um violento processo de sucateamento, né, com escolas do maior valor. Aqui em Niterói, por exemplo, nós temos os maiores celeiros de formação profissional do Rio de Janeiro, que é a escola Colégio Henrique Lage, enfim, que sofreu também muita deterioração por falta de compromisso, de recursos por parte do governo estadual passado, e a gente está pressionando, né, o atual governo para que, de fato, assuma suas responsabilidades com a pauta da educação, de modo geral, e da educação profissional em particular. Se Deus quiser. Bruno, você como grande conhecedor de educação, queria que você falasse um pouquinho da nossa educação, de como um todo, como o deputado acabou de dizer. Ou seja, primeiro ressaltar e confirmar, porque de certa forma o deputado Valdec falou muito bem, né, Niterói tem sido, né, um diferencial, né, não só no estado, né, do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Né, recentemente nós fomos premiados em Niterói como, né, a cidade que mais investiu em educação, né, nos últimos anos, né, em recursos financeiros. E isso, né, se demonstra no dia a dia das unidades, até com a expansão, com esse crescimento. Então, fomos reconhecidos, né, nesse aspecto. Isso é muito importante, porque, de certa forma, né, somos orientados para isso pelo prefeito Rodrigo Neves, que nos orienta cada vez mais, né, a fazermos uma educação de qualidade aqui em Niterói. E isso é um contraste, né, do que vem acontecendo um pouco no nosso país, né, de forma muito ruim, inclusive, né, com as universidades. É importante falar isso, porque as nossas universidades têm sido muito atacadas. Nós temos a Universidade Federal Fluminense aqui em Niterói. Eu já estive até, inclusive, com o reitor, o professor Antônio Cláudio, que, de certa forma, a gente tem visto, né, o quanto ele tem sofrido para fazer a gestão da universidade, né, devido a esse ataque que vem sofrendo, né, do governo federal. Então, fica aí um pouco esse apelo para que, né, isso se modifique, né, para que isso, né, não fique nesse formato, né, que possa se modificar. Então fica esse apelo, né, que a gente precisa fazer, né, talvez enxergando um pouco do modelo de Niterói aqui, olhando para a gente aqui, né, que tem sido um modelo interessante. Gente, vamos prestar atenção aqui no que o Bruno faz aqui em Niterói, na educação que é oferecida aqui em Niterói. Tome como exemplo, porque eu tenho certeza que se tomassem isso como exemplo, as coisas melhorariam, né? Por conta de trabalho tão maravilhoso, tão específico, tão humanitário que eles fazem, que você faz. Deixando claro, né, Cissa, assim, a gente precisa avançar cada vez mais, né? Nós não somos perfeitos. Claro. É bom deixar claro isso, né, para todos que estão, né, nos ouvindo. Sim. Porque nós temos também ainda coisas a avançar. Nós temos ainda problemas, demandas. E aprender, né? Nós somos também. Perfeitos, mas estamos, né, no caminho certo, né, na construção correta. Estipulamos metas, estipulamos objetivos e estamos, né, caminhando, né, nesse norte que foi estipulado, de alcançar, né, uma educação cada vez, eu gosto muito de insistir nisso, né, uma educação pública de qualidade cada vez, né, mais efetivada na nossa cidade. Com certeza. A educação move um país. Com certeza. Né? É tudo. Em um país, é ela que faz o país crescer. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E esse é o nosso norte aqui. Nós, quando criamos o programa Mais Infância, e a nossa
nossa alegria que a gente tem. É muito legal. Fala um pouquinho sobre o Mais Infância. O programa Mais Infância, ele tem, eu até no início pincelei, ele tem algumas vertentes, né? E assim, as duas mais importantes é a expansão, o processo, né, de expansão, né, das unidades escolares em tempo integral para educação infantil, e também o processo de qualidade pedagógica dessas unidades, né? E aí essas duas vertentes em conjunto, né, tem gerado, né, tem proporcionado, né, cada vez mais, é o que eu tenho falado, uma educação de qualidade na nossa cidade. Eu tenho duas grandes, né, intenções junto ao Instituto. Uma é fazer com que o Instituto esteja mais na vida cotidiana das nossas escolas, junto aos nossos alunos, junto às nossas crianças, nossos adolescentes, fazendo com que eles possam estar mais em contato com a história de sua cidade. Então, esse é uma linha que eu quero seguir. A outra que eu gostaria muito, e aí vai ter que ver como equaciona, é tentar ver se a gente consegue, junto ao Instituto, né, criar, né, implementar um livro, né, que trate da memória da Fundação Municipal de Educação, da sua história e da construção e implementação das 92 unidades, né, educacionais. Acho que seria muito bom a gente ter isso arquivado no Instituto e proporcionar isso para, né, os nossos alunos, para a Rede Municipal de Educação de Niterói. Vamos fazer isso então, né? Você está... Não, vai ser. Eu tenho isso como ideia, né? E vou correr atrás. Corra atrás, viu? Corra atrás. Frente, melhor dizendo. Na frente. Corra sim, porque, assim, educação, como a gente já falou, é tudo. E um país precisa da sua história para viver também. E isso é muito importante. Com certeza. Cissa, não tenho dúvida. Volto a falar, a educação para nós é fundamental, é o nosso norte, né? E a gente colocou como uma meta importantíssima na cidade de Niterói. Você não está fazendo aniversário hoje, mas está de parabéns. Obrigado. Obrigado, Cissa, pelo carinho. Muito obrigada, Bruno. Obrigado por proporcionar esse momento junto com esse mestre, que é o deputado Valdec. Né? Vai ficar ainda também na minha memória, na minha história, né? No meu coração. Muito obrigada, que Deus possa iluminar você, a todos, com muita saúde, com muita paz, com muito sucesso e com ideias brilhantes, que você possa estender o tapete vermelho para todas essas crianças, todos esses adolescentes, todos esses estudantes passarem. Sim, sem deixar de terminar aqui, de parabenizar a todos os profissionais de educação de Niterói, né? Professores, merendeiros, porteiros, agentes administrativos, a todos que no dia a dia tocam as unidades escolares, né? Isso é muito importante a gente, né, parabenizar e agradecer, porque são eles, né? O mérito é deles, né? Eu não tenho dúvida que essa rede cresce cada dia mais pelo trabalho, pela dedicação de cada um desses profissionais. É isso aí, Bruno. Parabéns mais uma vez. Deputado Valdec, muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas palavras. Cissa, eu agradeço essa oportunidade, né, de conversar com você, conversar com o Bruno, saudar essa comenda importante na trajetória do Bruno, que é a sua inscrição como membro benemérito de HGN. Ele tem toda a razão de aproveitar esse vínculo mais formal com o Instituto, que já tinha vínculo à medida em que, como presidente da Fundação, ele prestava um apoio institucional importante ao IHGN. Mas agora, como membro, ele tem razão quando busca enfatizar, por um lado, a questão da história local, não é? E que os conteúdos da história local, da história de Niterói, se façam mais presentes no processo de formação dos nossos estudantes nas escolas da Rede Municipal de Niterói, e, ao mesmo tempo, já que é membro de HGN, tem uma preocupação agora ainda mais acentuada com a questão da memória, e por isso também é um bom projeto esse de tentar objetivar, né, compilar, sistematizar numa obra a trajetória desta Rede Municipal de Educação, como bem disse o Bruno, não apenas do órgão FME, mas do conjunto da Rede Municipal de Educação, que são as escolas, a Fundação, a Secretaria, enfim, então isso é muito importante. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que também o nosso mandato está determinado a perseverar nessa pauta central da sociedade brasileira, que é a pauta da educação, da formação humana, dos valores da democracia. É muito importante que isso seja valorizado, respeitado e consolidado, não só entre nós agora, mas para as futuras gerações. Não há saída para as sociedades contemporâneas, não há enfrentamento decidido, né, e continuado às desigualdades que não seja através de políticas sociais, de promoção da cidadania, de garantia de direitos, de inclusão dos mais pobres.
pobres. Isso passa, em boa medida, também pelas políticas educacionais. Certamente. Portanto, um prazer bater esse papo com vocês aqui. Foi improvisado, a gente não tinha nem planejado, né? Eu acabei entrando aqui. Quem sabe faz ao vivo, como diz nosso querido Faustão. Pois é, entramos nessa conversa aqui, mas é um prazer muito grande conversar com você e sobretudo, ter a oportunidade dessa troca com o Bruno nesse momento importante da trajetória dele, que é a sua consagração como membro benemérito de IHGN dos 46 anos do Instituto. Com certeza. Foi um papo bem legal, bem esclarecedor para você que está nos assistindo e para governantes também, né, que estejam nos assistindo. Tomem aqui essa pequena conversa como exemplo para que vocês possam fazer o mesmo que eles fazem. É isso que nós estamos precisando. Educação é tudo em um país, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Digipauta TV vai ficando por aqui, prometendo voltar, é claro, com muito mais. Não esqueça nossa paginazinha lá no Face e nosso canal no YouTube, tá? Beijo pra todos, até lá! Quero agradecer muito mesmo, gente, de coração, a todos vocês que estão aqui nesta noite, que possamos, juntos, e é isso que é o mais importante, porque esse compromisso também não é sozinho, né, o Heraldo, não é sozinho, é necessário, até para que o Instituto tenha vida, para que o Instituto tenha o seu trabalho.